Como eu estava falando, a Paula e eu, Marcos, nós somos criadores do método TMA, Terapia Manual Avançada, que tem como base 4 pilares. A autohierarquia, que são os tecidos mais vitais do corpo e que o corpo os protegerá. E os protegerá como? Mantendo a vascularização, né? Mantendo a vascularização deles. Às custas de uma sobrecarga na baixa hierarquia. Quem é a baixa hierarquia? Músculos, ossos, ligamentos, articulações, né? A fáscia é testemunha de toda essa desorganização que acontece. A fáscia é testemunha e a causa disso tudo é a alimentação. Ontem, inclusive, a gente estava com os nossos alunos e a gente dando uma aula sobre o fígado e o intestino, e eles falavam, é verdade, não tem como cuidar dos pacientes sem pedir que mude a alimentação, né? Então, hoje nós falaremos de uma coisa muito, muito interessante, que é o quê? As dores de origem nervosa, elas normalmente são causadas por disfunções vasculares. E nós vamos falar sobre isso nesta live com vocês. Vocês vão ver como que muda. Boa noite, Paulina. Como que isso muda o status, como que isso muda a sua visão diante do tratamento. Muda tudo, na verdade. Você vai ver o insight quando você olha para uma dor e o nervo é alterar a vascularização do nervo hierarquia. Nossa, Paula, seu som tá ruim, viu? Ele tá picotando. Seu som tá picotando. Meu som? Tá rolando um delay. Mas vai, vamos lá. Não, vai, continua. Nem sei. Falando da... aqui. Ah, tá cortando a Paula. O áudio tá ruim. Tenta sair e entrar de novo. Né? E aí eu vou tocando aqui. Bom, pessoal, então, para mostrar para vocês como que isso funciona, nós vamos começar a apresentar umas imagens. O meu áudio tá bom, não tá? Acho que o meu áudio tá bom. Nós vamos começar a mostrar para vocês uma imagem nesse padrão que a gente tem feito aqui. Normalmente a gente tem feito mostrando as imagens, as coisas acabam ficando melhor. Então, Beth, Paula voltou. Fala aí, Paulinha, para a gente escutar. Tá melhor agora? Agora tá bem melhor. Agora não tá cortando, não. Então, beleza. Tá bom? Então, Beth, lá embaixo, lá, ó, tem vai, mais uma, essa. Então, olha só. Como eu disse na aula passada, nós temos que começar a olhar para as coisinhas azuis nos livros de anatomia. Muito. Não é, Val? Demais. Por quê? Porque existe muita veia nesse nosso corpo. E há motivos específicos para isso. Não é, Paula? E eu, de verdade, jamais na minha vida pensei que eu teria que ter o foco nessas coisinhas azuis. E qual é a nossa surpresa quando nós nos deparamos e estudamos seriamente uma imagem dessas? Vocês observem o tamanho do plexo venoso da coluna lombar. Isso acontece até a cervical, mas esse aí é o plexo venoso da coluna lombar. Existem 3. Você vai ter um plexo anterior, um plexo posterior, e você vai ter um lá do processo espinhoso. Você vai ter 3 plexos aí, e vocês percebem que ele se infiltra ali no corpo, né, vertebral, porque
o que é mais importante nessa região? Retorno venoso. O disco recebe nutrição por difusão. Então, o que não pode faltar ali, né? Água. Não pode faltar. Não pode faltar retorno venoso, não pode faltar drenagem. Então, outra característica do sistema venoso, dessa quantidade, por que nós temos essa quantidade de veias, é que o sistema venoso protege o sistema nervoso. O sistema venoso ocupa espaços, acolchoa, acomoda, ele reduz impacto, reduz fricção. É por isso que existe tanta veia também. Mas aí nós temos um impasse, né? O tamanho de todo mundo, a espessura de todo mundo é muito justa. Se eu tiver um edema, se eu tiver uma congestão venosa, o que vai acontecer com essas estruturas ali, né, Marcos? O que vai acontecer com esse sistema nervoso? Imagina se um sistema venoso dessa região não funciona como deve, se não ocorre uma drenagem desses vasos, o acúmulo de coisas que vai acontecer ali. Por quê? Porque o sangue arterial ele vai chegar sempre. O sangue arterial tem uma bomba, a gente sempre fala isso. Ele vai chegar sempre. E esse retorno venoso, a drenagem tem que sair. Só que aqui nós estamos falando de veias de pequeno calibre, elas drenam normalmente para veias de maior calibre, que vão dando sequência ao segmento. Se você vai perdendo movimento nessas estruturas, você vai tendo uma piora do retorno venoso. Quando você tem piora do retorno venoso, você tem piora da retirada de toxinas e os tecidos começam a ficar mais mal vascularizados pela congestão, mais intoxicados, e aí acabam não funcionando bem. O disco passa a não funcionar bem, ele vai ficar mal nutrido, todos os tecidos vão piorando, né? E olha para você ver, nós vamos mostrar uma sequência de imagens agora para que vocês possam ver com os olhos voltados para o sistema venoso. Beth, isso, essa aí. Essa próxima. Olha só. Lembra que eu falei das drenagens? Essa imagem aqui nós vamos guardar para daqui a pouquinho, porque nós queremos contar uma coisa para vocês que depois de anos também nós descobrimos, estudando no lugar certo, a importância disso. A conexão das veias lombares com a veia renal, tá? Esse do lado aí, Beth. Isso. Então, né, quando você olha para o sistema venoso, ele tem muitas ramas. O sistema, nós temos 2 vezes mais veias do que artérias. 85% do sangue estão nas veias. Somente 15% do sangue está no sistema arterial. Não sei se vocês sabiam disso. Entendeu? Mas a grande maioria do sangue está no sistema venoso. Então, se a gente olha para esse sistema, não, peraí, 85% do sangue está aqui, então ele tem a sua importância, né? E aí você olha, e aí olha ali naquela região ali da coluna, como você tem entranhado, e ali nós vamos ter quem? Nós vamos ter dura mater, nós vamos ter a dura mater da saída de cada raiz nervosa. Então você vê que realmente existe muitas veias. Você pode olhar os seios venosos da dura mater no crânio, a quantidade de seios que a gente tem confluindo. Então, realmente, esse sistema venoso não é só para ficar carregando só, né? Como se fosse uma função pequena. É só para trazer sangue de volta. Só para trazer sangue de volta. Não, não é bem isso, tá? E isso faz muita diferença para nós quando nós formos pensar em sistema nervoso. E aí nós estamos pensando em dura mater, estamos pensando em nervo e estamos pensando em membranas, certo? Justamente. Qual a outra imagem que tem ali que nós separamos?
Tem outra do corpo vertebral, que vai pegar bem um Isso. corpo Essa vertebral próxima aí. bem Isso. isolado, que eu quero que vocês prestem atenção nos plexos. Então, Olha lá a quantidade a rede a rede vascular, o venosa. plexo vascular de onde passa a medula. Entendeu? Quando a gente olha para isso, nós temos que nos dobrar de que é importante que a gente olhe para esse sistema. Isso é mais ou menos igual à fáscia. Ninguém olhava para a fáscia. Ah, mas a fáscia está em todo lugar. Não, né? Nós agora começamos a estudar a fáscia. Todo mundo e tal, não sei o quê. Mas olha, dá uma olhada. Vocês percebem ali, nesse corte sagital, o que é que tem que passar ali? Vocês percebem como que, de novo, como que ele entra dentro do corpo vertebral, tá? Para que exista essa nutrição, esse líquido para essa nutrição discal, para fazer essa difusão. Vocês percebem ali, ó, na saída mesmo, nos ligamentos, ali na saída dos nervos, como tem um plexo venoso bastante importante. Na imagem de cima, você pode ver ali no forame de conjugação a quantidade de veias que existe, né? Então, tenham isso em mente sempre. Não é só olhar, existe uma compressão nervosa. Beleza. Quem está comprimindo o nervo? Quem Né? está comprimindo esse nervo, tá? Volta. Vai lá na da perna lá, Beth. Isso. Dá uma olhada. Tá. Então, dá uma olhada. Agora eu quero que vocês. Vamos começar a pensar na inteligência do corpo. Toda a drenagem da perna, conflui para um único lugar, para a região ilíaca. E vai drenar pela veia femoral, que quando ela atravessa o ligamento inguinal entrando, ela se torna veia ilíaca lá na pelve. Então, pensa que todos os tecidos dessa perna dependem de um bom retorno venoso, depende de um bom fluxo desse sangue subindo, não é? Agora, aquela, Beth, da pelve lá, aquela foto da pelve, daquela primeira que você colocou. Isso. Se eu tiver problema pélvico, eu vou ter uma piora do retorno venoso. Não vou? Eu vou ter uma piora desse retorno venoso. Isso é fato. Por quê? Porque eu vou gerar uma compressão ali nesses vasos ilíacos. Certo? Por que nós estamos falando tanto de vasos, de sistema nervoso vascular? Porque nós queremos mostrar para vocês a vascularização do nervo. Não sei se vocês sabem, mas os nervos são vascularizados. A gente se esquece dessas coisas, mas todos os tecidos são vascularizados, inclusive os nervos. Eles precisam de nutrição, certo? Então, olha só. Mostra a imagem do lado aí, Beth, por favor. O negócio Isso. vai ficar bom agora. Então, olha só. Essas imagens são de um artigo que é um artigo de cirurgia plástica sobre reparação dos nervos, cirurgia em nervo. Então, tem uma parte do artigo lá. Eu estou com um artigo aqui tá no Instagram. E, Paula, depois você conseguir entrar aí e ver o nome do artigo que eu coloquei. O que acontece? Aonde você colocou? Onde você colocou? Coloquei lá no grupo lá. Tá. Tá lá o artigo, eu mandei ontem. Depois você fala o nome aí pra gente que eu esqueci. E eles começaram a determinar os vários tipos de vascularização dos nervos. E aqui tá determinado cada um desses, que só para que vocês tenham em mente isso. A imagem do lado, Beth.
Isso. Olha lá, ó. Agora nós temos os nervos, ó, do membro superior. O nervo ulnar, como que é a vascularização? Tem um ramo principal que emite um monte de, de vasos para o nervo. Tem um que o nervo enrola, entende? Tem um que tem um tronco principal, mas esses são os modelos de vascularização. O que é que nós temos que pensar? Se existe suporte arterial, se o sangue entra, ele tem que sair. E como é que ele sai? Do mesmo jeito, tem as características. A imagem do lado, Beth, por favor. E aí está a drenagem venosa dos nervos. Vocês se lembram de quando a gente falava aqui na live que as artérias não aceitam compressão. Quanto menor é uma artéria, menos ainda ela aceita. Por exemplo, os capilares não podem ser comprimidos. Tem como disponibilizar. Não pode ser comprimido, de jeito nenhum. Por quê? Pela inteligência. Por quê? Porque capilar está nas extremidades. Então, para o sangue poder chegar lá por difusão. Agora, a veia não. A veia pode ser comprimida. Uma veia de grosso calibre, igual a da sua mão, ela pode ser comprimida. Imagina um vaso desse circundando um nervo. Se ele não pode ter uma disfunção. Entendeu? Mas o que vocês olhem para essa imagem e tenham em mente o que vai acontecer com esse nervo se o retorno venoso dessa região tiver pior. Essa é uma pergunta. O que vai acontecer se ali no nervo cutâneo, ali, ó, se não retornar o sangue? Você vai ter uma congestão vascular. E congestão vascular faz o quê? O que é o sangue venoso? Toxina. Congestão vascular vai acumular o quê? Toxina no nervo. E toxina no tecido dói. Muito. Além do que, todo nervo, todo tecido é envolto por fáscia. Nós temos epineuro, endoneuro, perineuro, que são camadas de fáscias superpostas que se deslizam entre si. Então, o que acontece? Existe a Carla Esteco e o Antônio, eles desenvolveram a teoria do telescópio lá, que quando um nervo, você estica o braço, por exemplo, o nervo ele se abre como um telescópio, e quando você fecha o braço, ele existem multicamadas de deslizamento para que esse nervo possa não ser comprimido. E esse nervo, ele é vascularizado e precisa ter um bom retorno venoso. Deixa eu ver a outra imagem, velho. Que, na verdade, as fáscias funcionam como tensoras também. Elas mantêm os túneis abertos, mantêm a passagem do nervo. E é o que a gente diz, não existe espaço vago no corpo. Não existe espaço para eu ter edema, para eu ter retenção de líquido, para eu ter congestão venosa. Não é? Aí nós temos os tipos de drenagem, ó. A drenagem direta, drenagem para o plexo venoso periarterial, drenagem para o plexo. Tem ali, embaixo ali, tem a descrição. Mas são os vários tipos de drenagem que tem nos nervos. Nesse artigo fala isso. Agora eu quero mostrar para vocês que eles fizeram uma técnica de infusão de algum produto lá, que eu esqueci o nome agora, já tem um tempo que eu li esse artigo, eu esqueci, para mostrar microscopicamente esses vasos. A próxima imagem, por favor, Beto. É algum contraste, né? Algum contraste. Dá uma olhada nisso. Olha lá, ó, diafanização que chama, tá vendo? A pós-injeção de micropac e diafanização. A quantidade de vasos que tem dentro deste nervo. Isso é um nervo, pessoal. Essa imagem Isso é um microscópica nervo. é um nervo.
Isso é o nervo. Olha lá, o número 1, sistema microvascular externo. Número 2, sistema microvascular intrínseco. Interno. Então vamos, olha essa imagem, olha essa imagem, tá? Grava bem essa imagem. Nós não podemos piorar o retorno venoso das estruturas. Se você piorar, vai haver uma congestão ali dentro e o próprio nervo, o próprio vaso pode acabar comprimindo este nervo. Tem uma história legal. Paulo atende um paciente que ele é Angiologista. angiologista. E ele falou de um estudo, né, Paulo, que eles fizeram? Agora eu não vou lembrar de onde, mas em outro país, em que eles começaram a perceber que na angiologia se usa muito a questão das espumas, né? Para tratar as veias. Você coloca a espuma e a veia seca a partir dali. E o que eles perceberam? Que havia muitas varizes em volta dos nervos ciáticos. E que quando eles faziam os bloqueios das varizes com a espuma, o paciente melhorava da dor ciática. E esse meu amigo angiologista me diz também de vários pacientes que chegam com dores no joelho e que quando ele faz algum procedimento nas veias, os pacientes melhoram a dor no joelho. Ele falou Tá comigo, falou, vendo? Paula, eu percebo muito claramente, os pacientes chegam, nossa, meu joelho está doendo, meu joelho está doendo. Ele fala assim, espera, vamos esperar fazer o tratamento. E aí ele vai lá, né, coloca as espumas, faz o tratamento das varizes, é bem comum as varizes na região poplítea, tudo que é de mais importante em um joelho está na região posterior. E aí, quando ele faz esse procedimento das veias, o paciente melhora as dores no joelho. Então, assim, eles estão tratando sintoma, mas já estão bem melhores, né? Pelo menos estão tratando o sistema vascular. Tem uma outra imagem lá, Beth. Volta lá pra gente. Que eu quero. A do lado, isso. Olha só que imagem linda. De um vaso que está sendo drenado. De um vaso, não, de um nervo que está sendo drenado. Nesse caso é o nervo mediano, ó. Fotografia da diafanização do nervo mediano no ser humano. Beleza. Agora vamos pensar nesse nervo mediano. Ó, tem uma pergunta aqui. Tem. Como tratar? Para que haja um bom retorno venoso nas estruturas venosas, essas no interior dos nervos, você tem que melhorar a qualidade das fáscias. E melhora, é tudo junto. Você não separa nada. Quando você melhora a qualidade das fáscias, você melhora o retorno venoso. Para melhorar a qualidade das fáscias, eu tenho que melhorar da inflamação de baixo grau. Para eu melhorar da inflamação de baixo grau, eu tenho que melhorar o intestino, o fígado, o rim, né? Você tem que melhorar a drenagem venosa. Então, por exemplo, vamos pegar o nervo ciático. Beth, volta aquela foto da perna lá, por favor. Agora vocês já sabem. Cadê ela? Isso. Olhamos para essa imagem agora. Para onde drenam todos os vasos dos nervos do membro inferior? Qual que é a única saída que existe? Qual que é? Veia femoral. Por essa imagem, a única saída de sangue que existe da perna para o tórax é veia femoral. Ok. Se eu tiver um problema nessa drenagem, por exemplo, do nervo ciático, qual tipo de dor que esse paciente vai ter? Uma dor irradiada no ciático. Quem é a causa? É o ciático? Não! Ele está sendo comprimido. Ele está ruim, a vascularização dele está ruim, ele está cheio de toxina. Ele precisa ser drenado. Ele precisa ser drenado. Agora, Marcos, mas o que pode causar uma piora? Bota a imagem da pelve, por favor, Beth.
da pelve. Pode deixar essas duas assim, consegue deixar? Uma do lado da outra? E aumentar um pouquinho? Aumenta um pouquinho, amplia ela um pouquinho. Olha só, olhando essas duas imagens. Se você tem um problema. Tá, então deixa só a pelve, por favor. Se você tem um problema pélvico, que tipo? Que tipo? Você tem uma cirurgia, Uma você cesárea, tem uma cesárea, uma você tem uma endometriose, endometriose, um endometrioma, você uma, tem infecções uma, urinárias de repetição, uma hiperplasia prostática. uma queda sobre o cóccix, que muda o posicionamento do assoalho pélvico. Inúmeras questões ali. Por exemplo, tudo que é mais branco ali é fáscia. Você tem uma inflamação de baixo grau, você tem um aumento de acidez corporal que piora esse retorno venoso. Toda a drenagem do membro inferior sai nessas veias azuis aí, ó, nas veias ilíacas. O que acontece? Eu vou ter uma piora do retorno venoso. Aí, o que o corpo faz? O corpo fala assim, ó, eu preciso proteger minha alta hierarquia. Aí ele roda a perna para dentro. Onde que você vai ter dor? Nos pés, no joelho. Causado, por quê? Porque o corpo é inteligente, ele vai falar assim, cara, o retorno venoso está ruim, o meu nervo está ruim, eu preciso me adaptar. Aí ele roda para dentro. Quando ele roda para dentro, muda a pisada, você vai causar. E aqui já vou dar uma dica para vocês, um spoiler, porque a partir da semana que vem nós vamos começar com uma websérie de lives onde nós vamos falar das dores nos pés. Dor no pé é sempre um problema, mas nós Sempre. vamos destrinchar a dor no pé e na última live vai ter um tratamento. Nós vamos tratar e mostrar para você como que Como que a trata, gente faz? como que a gente faz. Então, nós vamos mostrar o que fazer, o que normalmente todo mundo faz e depois nós vamos mostrar como que é que faz. Então, uma pergunta aí, Paulo. Ó, se um Se o nervo nervo... está comprimido por um mau retorno venoso, qual seria a causa? Ou seja, Ah, o que leva a esse retorno prejudicado? Primeira coisa a gente já te falou. Se eu tenho tensões na pelve, eu prejudico o retorno venoso do membro inferior. Se eu tiver tensões no intestino, o intestino também pode comprimir essas veias e piorar esse retorno venoso, e não só de forma mecânica. Um intestino congesto, o intestino que não funciona bem, ele também piora a acidez corporal. Você vai ter ali uma inflamação de baixo grau. Isso vai influenciar no fígado. Vocês sabem que todo o retorno venoso tem que passar pelo fígado, pelo sistema porta-hepático. Todo o sangue passa pelo sistema porta-hepático. Então, se eu tenho um fígado sobrecarregado, eu vou ter piora de retorno venoso. Fígado tem com ele 5 anastomoses portocavas. O que é isso? Dupla drenagem do sistema gastrointestinal. Drenagem para o sistema porta e para o sistema cava. Quando esse fígado tem um aumento de pressão, e a pressão no fígado é zero, e esse sangue começa a refluir, eu posso ter problemas nas anastomoses. Refluxo, hemorroida, ciática esquerda, ciática direita, tá? E o que prejudica um fígado? Alimentação ou o intestino ruim, né, Marcos? e agora vamos pensar naquelas imagens lá da coluna. Todos os discos que saem dali, todos os nervos que saem dali com seus gânglios, com tudo, são drenados por aquelas veias. São drenados por aquelas veias. Agora, vamos contar para vocês o que nós descobrimos. Se a drenagem ali está pior, você vai ter um problema ali naquela região. E existe uma conexão do sistema ázigo com a veia renal esquerda. Então, normalmente, dores lombares
tem a ver com o rim esquerdo também. Porque se a veia renal esquerda não drenar como deve, e para falar disso que nós estamos falando, nós temos uma imagem, e a Beth, estou parecendo o da Atena, temos imagens aí. Funciona assim, ó. Tudo que é drenagem venosa do lado direito é mais A última, rápido Beth, e mais direto. contrário. Tudo que é Isso. drenagem venosa do lado esquerdo é mais longo e faz conexões. Então, a drenagem venosa dos discos lombares à direita vai drenar veia lombar, vai veia tudo que é do intestino, a parte de trás do intestino, veia cólica direita, então parte posterior do seco e das alças intestinais, do peritônio, da parte direita, vai para a veia lombar direita e as veias lombares direitas vão drenar na cava. Do lado esquerdo, você vai ter as veias lombares esquerdas, elas vão subir pela veia lombar ascendente e vão fazer uma conexão com a veia renal esquerda e depois com a ásigo. E foi isso que a gente encontrou com o santo graal da anatomia, que para mim tem outro nome do que o Tratado de Anatomia Clínica do Testu, onde aparece ali o sistema reno-lombar ásigo. É o número 12. Beth, você consegue ampliar para nós? O número 12. Pode ampliar. Isso. Olha ali, aí. Percebam ali que existe uma conexãozinha, esse número 12 ali, essa alça, que conecta a drenagem venosa dos discos lombares esquerdos com o rim esquerdo. Então, quando os seus pacientes tiverem problemas ciáticos à esquerda, é importantíssimo trabalhar o rim esquerdo do seu paciente por este motivo que você está vendo. Existe uma conexão do sistema venoso lombar com a veia renal esquerda. Quando eu Tá tenho... todo mundo nos escutando? Tá falando que tá sem áudio aqui? Estão ouvindo? Tá tudo bem? Não, Então, aonde? Trabalhar. tá com áudio. Eu aumentei o volume aqui. Tá sem áudio, não. Beleza, Jonathan, beleza. Ótimo. Tá? Então, assim, Tá. o que é um foco? A pessoa pergunta assim, beleza, e o que eu faço para melhorar o retorno venoso? Cara, de cara, né? Se existisse receita de bolo, mas não existe. Mas o que tem que ser os focos mais importantes? Fígado, não pode passar. Rim Pode esquerdo. voltar para nós, Beth? Rim esquerdo, vocês entenderam agora por que não pode faltar o rim esquerdo. O cara chegou com uma ciática esquerda, meu amigo. Rim esquerdo. Rim esquerdo. E a parte a parte mais baixa, reto sigmoide. Por quê? Você já sabe que existe uma anastomose ali, portocava, né, na parte retal. Então, quando eu trabalho reto, eu trabalho sigmoide, eu trabalho rim esquerdo, alças intestinais e fígado, eu trabalhei retorno venoso. Aí faz assim, ó. Aí aquela dor que o paciente vem claudicando, ele levanta e não tem mais. Gente, é impressionante. Tudo que a gente fala aqui para vocês, a gente via no consultório, mas não entendia por quê. Exato. Agora as coisas fazem sentido. Quando você olha aquela imagem da vascularização do nervo, vocês viram? Tem o artigo aí que mostra, que filmou, tem vaso no nervo. Esse vaso é influenciado pela fáscia. Vamos pensar no braço. Para onde drena toda a vascularização do braço? Para a região axilar. Então, por que cargas d'água, quando eu tenho problema no braço, a gente trata o lado de fora? Então, quando você for tratar um paciente com uma cervicobraquialgia, que tem uma irradiação no nervo, aí você fala, Marco, mas está comprimindo lá na cervical. É muito difícil, na minha opinião, que seja o disco que esteja comprimindo. Provavelmente o edema criado ali, que irrita o nervo, mas também, se existe uma adaptação na cervical que gerou essa sobrecarga, é porque alguma coisa por aqui não está bom. Uma entrada torácica, um Isso que eu ia tórax, falar, né?
A gente falou muito da lombar, mas qual é a maior drenagem venosa? Maior e praticamente quase única, né, Marcos? Vai ter jugular. Tem uma foto aí, não tem? Ou a Eu Beth coloquei. não pôs? Tem uma foto do pescoço, Beth, coloca ela para nós. Porque na região cervical, quais são os dois lugares que você trabalha bastante o sistema venoso quando precisa? Porque nos discos da Não, acho que não cervical tá aí, não. Não colocou, não, Beth. a- Pode voltar. acontece a mesma coisa. Eu mandei lá no Telegram, tá, Beth? Se der, é, a drenagem venosa, aqui quem você tem? Na entrada torácica, na região anterior do pescoço. Você vai ter toda essa drenagem. Então, quando você trabalha forame jugular, olha o nome, forame jugular. E quando você trabalha entrada torácica, o que, que você normaliza? Toda a drenagem venosa dos discos cervicais. Hoje chegou um paciente para mim, num quadro de cervicobraquialgia de C7, então ele tinha a dor muito forte descendo até aqui, não conseguia fazer rotação esquerda e um paciente acostumado essa. Olha lá. Dá uma olhada. Pode Percebam aproximar, Beth. o que vocês têm Aí. que estar atentos num paciente que chega com dor cervical. Se nós estamos falando de retorno venoso, que vale para todo mundo, vocês deem uma olhada. Se a gente tem que ficar tratando lá atrás, se a gente tem que ficar fazendo só stretch, olhem para isso, é Ah, visual. teve uma pergunta até numa caixinha, né, Paula? O que fazer com um paciente com trapézios duros? Na Ó, frente. se eu fizer isso com esse pescoço, você vai gerar tensão e você vai tender a piorar o retorno venoso. Aí as pessoas falam assim, eu já conversei com alguns colegas, né, discutindo as coisas, falam, mas não vai piorar o retorno venoso. Por que, cara pálida, que não vai piorar o retorno venoso? Porque o corpo se adapta, Para proteger. entende? O corpo se adapta. Então, quando nós olhamos, isso é auto-hierarquia, meu povo. Esse é o primeiro pilar do método. Altíssimo. Como você não olha para essa. Como você não olha para isso? Geisa, no caso da enxaqueca, existe vários. A É gente uma pode fazer live. uma live sobre enxaqueca depois, porque assim. A dona da pergunta do Porque... trapézio apareceu aqui. Ah, a Letícia tá aí, ó. Aí, Letícia, é o motivo aí dos trapézios duros. Depois, Geisa, a gente vai fazer uma live só sobre enxaqueca, porque são várias causas, são várias Mas, causas. mas aí eu comecei a contar o caso e não terminei. Então, o Ah, paciente verdade. chegou, cervicobraquialgia, o paciente não fazia látero, pode deixar a imagem, Beth, Deixa a não, imagem, Beth, é não bonito. fazia lateroflexão esquerda, não fazia rotação esquerda de forma alguma e com a dor irradiada. Toda a atenção dele no teste de tensão global, teste que a gente ensina, ele veio todo para o tórax desse paciente, para a região de entrada torácica, tá? Esse paciente deve ter um desgaste C5, C6, com certeza. Ele não lembrou de levar a tomografia, ainda bem. Deve ter um osteófito ali ou uma protusão discal, com certeza. O que que eu trabalhei? O retorno venoso. Eu trabalhei entrada torácica, bastante, a cúpula pleural. Eu trabalhei a fáscia da região anterior e depois eu trabalhei a alta-hierarquia do braço, que é a região medial, axila. E qual era a surpresa dele? É um paciente que era acostumado a ir a uma sessão de quiropraxia e só manipulações, né? E eu não fiz nenhuma manipulação de thrush. E à medida que eu tratava ponto a ponto, eu pedia a ele para rodar a cabeça. Sumiu. Ele foi embora assim, zero. Zero dor, zero irradiação, trabalhando o foco inteiro em melhorar o retorno venoso. Porque aí você desengurgita o plexo que está comprimindo aquele nervo e alivia. Entende? Vê como muda o foco? Então, quando você
tiver um paciente com cévico-braquialgia, lembre desta imagem. Lembre disso. Fala, gente, tinha tanta coisa na frente lá. Tanta. Tinha tanta coisa na frente que eu acho que eu vou tratar na frente. O Entende? máximo que você vai tratar atrás é o forame jugular, beleza? E liberar umas fáscias ali no pescoço, se o Exato. paciente aguentar. Mas então, é isso que nós queremos mostrar para vocês, da questão do nervo. A gente fica com umas coisas que foram implantadas. Eu falo que isso é implantado na nossa cabeça desde sempre. Ah, tem uma hérnia, tem uma compressão lá no forame. Tem uma compressão lá no forame, e aí todo o nervo é comprimido. Não é, meu povo, não é. Meu Vocês vão povo, me desculpar, mas não é. não chama a atenção de vocês que se fosse isso, se tivesse uma inflamação ali, né? Se fosse isso, o remédio não tinha que fazer efeito? Porque o Porque pessoal chega no desinflama. consultório tomando anti-inflamatório, relaxante muscular, morfina, tramal, codeína. A dor não melhora. Se era uma inflamação e você toma um anti-inflamatório, por que o negócio não faz efeito? Vocês já se perguntaram, não? Os caras chegam tomando tudo. E paciente olha Não para sua cara melhora. e fala assim: não mudou nada. Não adiantou nada. Vocês já se perguntaram por quê? Não faz o menor sentido. Não é? Pode voltar para nós aqui, velho. Vocês têm alguma pergunta? Porque daqui a pouco dá o tempo A do Beth Instagram. disponibilizou, tá, pessoal? O link com esses artigos. São artigos de cirurgia plástica. Uma pessoa hoje perguntou: onde é que eu queria me aprofundar? Falei: a Isso aí eu gente. nas minhas loucuras, viu, gente? Eu fico falando, É, gente, peraí, deixa eu ver aqui se eu isso é acho mesmo, é alguma coisa de cabeça coisa. do Marcos. Depois a gente vai disponibilizar nos stories, tá? Do Instagram, para que vocês tenham, para que vocês dêem uma olhada, para que vocês tenham as imagens. E no YouTube também. No YouTube também, então, se você, por favor, vá lá no nosso canal, se inscreva. Fica parecendo aqueles negócios de criança assistindo televisão, né? Clica, se inscreve, mas é isso mesmo, isso ajuda muito a gente. Então, vai lá, se inscreve, nós vamos disponibilizar o link. A live vai ficar salva no canal do YouTube, tá? Não vai ficar salva no Instagram. Então, todo mundo que puder ir lá fazer essa gentileza para nós, se inscrever, curtir, nós vamos disponibilizar o link lá, tá bom? Só no YouTube, não vai disponibilizar no Instagram, não, para todo mundo ir lá no Tem YouTube. alguém que tem alguma dúvida sobre isso que foi falado? Vocês conseguem ter essa visão? Já começa a mudar um pouco? Eu amo esses irmãos. Nós não somos, de longe até vai, de perto mais ou menos, mais ou menos. De perto é bom também, de perto é bom também. Se alguém tiver alguma dúvida, mas qual que é a ideia nossa aqui? É mudar o foco, meu povo. Mudar o foco. Ampliar o horizonte de vocês, Sabe? ampliar. Sabe? Quando você trata uma ciática pensando nisso, primeira coisa, você não sofre. Você já olha e fala assim, você não sofre, entendeu? Então, a ideia é essa. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, Ô, né? gente, obrigada. E quando eu falei assim, Nós ampliar o vamos começar a horizonte. nossa websérie de Não, peraí. live. Quando eu falo assim, ampliar o horizonte de vocês, ampliar o nosso, porque vocês não têm noção tanto que vocês nos ajudam, porque o que a gente tem estudado nos últimos 2 anos não é brincadeira. Então, assim, a gente olha uma ponta solta. Hoje o Marcos falava assim comigo: eu já procurei essa conexão das veias lombares com o rim esquerdo e não achei. Falei assim, peraí peraí que eu estou desconfiada que está em um Vou lugar. achar, tá ali. Pimba, está no Né? lugar. Então, vocês também nos ajudam muito, a gente tem estudado muito para poder transmitir. A gente só pode transmitir a vocês o que a gente tem certeza e encontra, né? Obrigado, Jonathan. Obrigado. Essa é a ideia, entendeu? E ó, agradeçam a Elizabeth. Elizabeth é nossa. A Elizabeth, um tempo, virou com a Paula e falou assim: olha, vocês não podem guardar isso para vocês. Vocês têm que falar isso na internet.
Porque Vocês é agradeçam a Beth. Beth é suporte, Beth é tudo. Senão esse negócio muito nem tinha legal. saído, não. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Nós vamos começar a nossa websérie de lives semana que vem. E eu Dores quero nos saber pés. quem está aqui nessa live aqui que vai participar conosco, hein? Nós precisamos de vocês lá, vai ser muito legal. É ruim demais falar para ninguém, né? Pô, Então, respondam aí assim, para nós. Quem é que vai levanta a participar? Vão ser mãozinha aí quem vai estar conosco semana que vem. Vão ser 3 três terças lives, seguidas, hein? 3 terças com o Beleza? mesmo assunto. Que Mesmo nós assunto. vamos, nós vamos falar do mesmo assunto. Então, nós vamos pegar o tema dor nos pés. E olha lá, Beth, te amo. Nós vamos pegar o tema dor nos pés e nós vamos falar da dor nos pés para que vocês possam, depois dessas 3 lives, fala, chegou dor no pé, você fala, aqui eu mato no peito, domino e tá tudo certo. Esse é o plano. Nós vamos entregar tudo. Nós vamos ensinar a tratar dor nos pés. Beleza? E no final a gente Beleza? vai mostrar um tratamento. A gente vai ver como, mas nós vamos mostrar como que avalia e trata e vamos mandar bala. Vocês vão poder ter acesso. Né? Primeiro a gente vai falar como a gente tem feito nesse modelo aqui. Eu acho bacana esse negócio aqui, porque mostra as imagens, né? E Sim. aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, porque dor no pé é um negócio chato, hein, galera? Nossa Senhora. Eu sofria demais. Hoje em dia eu acho bom quando chega uma dorzinha no pé. É descanso no consultório. Eu sofria demais quando chegava cervicobraquialgia. Hoje eu tratei, me diverti, eu e o paciente. Facite, esporão. É, Olha lá, ó, o não, Chuchu quero Beleuzo está perguntando. Facite, esporão entra nessa? Facite, todo esporão, neuroma de neuroma de Morton. Morton. E vocês vão ver que tudo isso é, ó, entendeu? A gente quer Beleza, todo meu mundo dentro. povo? Todo mundo dentro. Próxima terça-feira, nós começaremos nossa websérie de lives. São 3 lives para a gente falar sobre estes benditos pés. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? A gente espera que vocês tenham gostado. A gente fala demais, eu falo demais. Tem hora que eu Hoje tenho teve que calar atraso, erro a aula, técnico. falar e tal, Capaz, não. né? Não tem isso não. Tá tudo certo. Beleza? Então tá bom, meu povo. Deixa eu ter um delayzinho aqui, deixa o povo se tem alguma dúvida. Se não, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Terça e encaminhem, convidem os colegas, alguém que tem dor no pé, alguém que não sabe tratar dor no pé, espalhem a webséries, tá bom? Compartilhem. Compartilhem 3 lives sobre os stories, pés. tá bom? Somente sobre os pés. Quando a gente tiver a mídia de divulgação, aí eu peço um auxílio, tá bom? Boa noite para vocês, gente. Fiquem com Deus, tá? Um grande abraço a todos.